presente vídeo foi realizado no âmbito da Unidade Curricular de Web Semântica e tem como objetivo o desenvolvimento de um perfil de aplicação para a descrição das atividades de fruição cultural disponibilizadas por cineclubes a nível global. É de salientar que o trabalho foi dividido em 2 grupos, focando-se esta apresentação apenas nas entidades a seguir explicadas. O modelo de domínio apresenta as relações entre entidades. A sua extensão patenteia os atributos de cada entidade e a existência do cruzamento de informações sobre filmes como veículos, atrações turísticas e músicas aí retratados. Os requisitos de alto nível definem as exigências do sistema, pressupondo a obrigatoriedade do utilizador se conectar e efetuar pesquisa sobre um tema. O último requisito é o único que não é obrigatório, dado que será respondido pelo computador e não pelo utilizador. O diagrama de casos de uso reflete os requisitos definidos, sendo que apenas a ordenação de filmes não implica a intervenção direta do utilizador, como anteriormente referido. Foram então definidos 3 casos de uso: pesquisar filmes, exposições, conferências e cineclubes. Para isto é necessário que o utilizador esteja conectado ao portal de programação de cineclubes, que digite o nome da atividade que pretende procurar e, quando utilizar, carrega na tecla Enter. É então apresentado uma série de informações gerais sobre a atividade em causa, locais turísticos sobre a local atividade, músicas e veículos apresentados. Pesquisa-se de filmes por classificação. Mais uma vez é necessário que o utilizador esteja conectado com a plataforma e este tem que saber qual é a pesquisa que quer efetuar. Seleciona a classificação pretendida e aparece os filmes com classificação igual ou superior à definida pelo utilizador. Os requisitos funcionais descrevem a forma detalhada e explícita todas as funcionalidades e serviços do sistema, definindo como este deve reagir e o comportamento a ter em determinadas situações, bem como aquilo que o sistema não prevê fazer. Para se conseguir descrever de forma clara a identidade do filme, dividiu-se a imagem por cores para evidenciar o cruzamento de diferentes tópicos com os filmes. Como se pode observar pela imagem, existem 5 tópicos. O primeiro, representado a vermelho, corresponde à descrição dos veículos que aparecem em determinado filme. A laranja corresponde à descrição de músicas. A roxo, temos os atributos que descrevem o filme. A verde, a descrição do estúdio de produção do filme. E a azul, uma descrição do local do filme. A descrição da entidade de filmes implicou o recurso aos vocabulários Schema, Dublin Core Terms e DBpedia. A propriedade RDF-Type foi utilizada 5 vezes para nos permitir fazer a interligação entre assuntos, carros, músicas, locais, atração turísticas e estúdio de produção. Através da visualização da Organization, podemos reparar que este recurso contém uma propriedade denominada de subclass of. Com a utilização desta propriedade é possível verificar que o estúdio e o cineclub são subclasses de Organization. Através da visualização do recurso Localização, podemos reparar que este é do tipo Schema Place, sendo ainda definido pelos atributos coordenadas geográficas, cidade, país e nome do local. É de salientar que interpretar as coordenadas geográficas e o país foram utilizados esquemas de codificação como ISO 6709 e ISO 3166, respectivamente. O recurso veículo na entidade de filmes pretende descrever os veículos que aparecem no filme em questão. Recorremos à propriedade RDF-Type para especificar que o veículo era do tipo Schema Products. É recomendada a utilização da norma ISO 8601 para a definição das datas e horas. Analisando agora o recurso a atrações turísticas, que é de tipo turismo, recurso turístico, é de realçar que turismo é um vocabulário criado para um projeto espanhol no âmbito do turismo. Foram utilizadas como atributos horário de encerramento, horário de abertura, tempo médio de visita e nome da atração turística para caracterizar o recurso em causa. Para o horário de encerramento, de abertura e para o tempo médio de visita foi utilizado o esquema de codificação ISO 8601. Para o recurso música, que é do tipo Schema Audio Object, foi também utilizado um vocabulário pouco utilizado denominado de MIO, Music Ontology, com a finalidade de caracterizar o atributo intérprete. Os restantes atributos foram o título, compositor e o ano. No ano foi utilizado o esquema de codificação de year, um formato designado Gregório. O autor representa todos os intervenientes no processo de desenvolvimento de uma atividade de cineclube, filmes, exposições e conferências, e é representado por nome próprio, apelido, data de nascimento, data de morte e prémio e profissão. Nas datas foi utilizado o esquema de codificação ISO 8601. Através do excerto RDF, podemos observar a descrição do recurso filme, definindo recursos e esquemas de codificação. Para introduzir o RDF, mostramos agora um exemplo de como são descritos os recursos nesta linguagem. Para além do cineclube, todos os recursos, nomeadamente autor, música, atrações turísticas, veículos, local e estúdio, são descritos utilizando o URL identificador, a definição de esquemas de codificação e, se for o caso, a definição de subclasses. A utilização do RDFS restringiu-se à definição das relações entre classe e subclasse, e não para criar propriedades. Podemos então ver no ponto 1 o cabeçalho RDF, onde é necessário definir o namespace do RDF e do RDFS. No ponto 2 definiu-se a classe cineclube, que contém uma label, ou seja, um rótulo, identificador e um comentário.
Tanto a classe Cineclub como a classe Production Company são subclasses de Class Organization. Por fim, no ponto 4, verifica-se o fim do documento RDFS. A necessidade de um vocabulário controlado para caracterizar o género de filmes implicou o seu desenvolvimento em SCOS. Começou-se por definir os autores, como se pode observar no ponto 1, e de seguida, os conceitos a utilizar neste vocabulário. Nesta imagem, os diferentes tipos de géneros de filme existentes estão representados segundo o IMDb. Veja-se então um exemplo da definição de um conceito do género de filme. Para questões ilustrativas, escolheu-se o género de ação. Começamos por definir uma pré-flavor, isto é, uma pequena descrição, sendo utilizadas duas, uma em inglês e outra em português. A aplicação permitiu responder a perfis diferenciados de utilizadores, fomentando a interoperabilidade e a interligação entre assuntos. Em termos globais, esta aplicação utilizou as ontologias nas percentagens especificadas neste gráfico, verificando que as mais utilizadas foi a ontologia Schema e a menos utilizada a ontologia Music Ontology. Verificamos que, após a conclusão do projeto, todos os requisitos foram cumpridos com sucesso. Obrigada!